Estamos ao vivo já. Alô? Boa noite a todos. Boa noite. Acabou de entrar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Pessoal em casa tá ouvindo? Como é que tá? O pessoal vai dando ok aí pra gente. Aí, ó. Já tentou? Como que tá aí? O pessoal já tá dando ok? Já. Ah, legal. Vocês estão ouvindo bem o microfone? Sim, eu tô te ouvindo. Então tá bom. Então tá bom. Tá perfeito aqui. Perfeito. Normal, tranquilo. Então, vambora. Bom, nós já temos aqui a Regiane Lemes de Godoy Bertazzoni. Boa noite a todos. Boa noite ao Dr. César, boa noite ao Dr. Diogo, ao Marcelo, boa noite a Camila. Então, nós estamos hoje na nossa terceira live, né, dentro daquele projeto que nós nos prontificamos a fazer em nome do escritório Gilson dos Santos Machado e Bertazzoni, e a gente está aproveitando para trazer temas que nós julgamos ser importante aqui para a sociedade em geral, né? Então, aproveitar a ciência do direito, né, e a nossa parcela de responsabilidade social, né, com todos, ainda mais nesse momento de pandemia. Não vou cometer o mesmo erro que o presidente do STF fala, né? Uma pandemia mundial, né? Uma redundância, né? Mas nesse sentido nós estamos com a nossa responsabilidade social, através do nosso escritório, trazendo temas que julgamos ser relevantes. O tema de hoje é o tema sobre condomínios, a relação do condomínio com a pandemia. Para a semana que vem, nós já temos um tema fixado, né? Então, hoje, para a gente dar início aos nossos trabalhos, eu vou passar o colega advogado para que nós possamos apresentar os convidados de hoje. Gente, boa noite. Meu nome é César Bertazzoni, sou sócio do escritório Gilson dos Santos Machado Bertazzoni. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Carvalho e com a Camila, né? São diretores aí da Carvalho Administração de Condomínios. É uma empresa que trabalha com essa questão de administrar, de lidar diretamente com os síndicos, com as questões do condomínio, né, de apoio, suporte. Então, nessa experiência que eles têm aí, os dois são administradores, formados administradores, né? E tem aí uma experiência nesse ramo. E nos parece que com essa pandemia as relações ficaram um pouco mais quentes, e aí tivemos algumas polêmicas aí que nós vamos tratar durante essa noite, né? E eles estão aí para fazer. Obrigado, Marcelo, obrigado, Camila, a presença de vocês. O Diogo vai explicar um pouquinho aí para vocês como é o formato que nós pensamos para hoje, e aí a gente vai seguindo nessas polêmicas. Estou ansioso. Beleza, César. Boa noite, César. Boa noite, Gilson. Camila, Marcelo, obrigado por estarem aqui com a gente nesse nosso bate-papo. Eu acho que o tema de hoje ele é bastante relevante porque com essa nova doença que surgiu, com o Covid-19 chegando, é uma doença nova, de alta letalidade, de alto contágio, e que nós não temos um tratamento eficaz, nós não temos ainda uma vacina produzida, e a medida mais eficaz para evitar a doença é ficar em casa, né? Procurar o isolamento social, evitar grandes aglomerações. E aí o que acontece? O condomínio, que antigamente ele tinha uma formatação familiar, né? Que geralmente era aquela rotina das pessoas saírem de manhã e voltarem no fim da tarde, eles passaram a ter uma outra configuração, né? As relações de condomínio, acredito eu que elas devem ter se modificado um pouco. A convivência entre as pessoas, entre os moradores, entre os vizinhos, elas passaram a ser mais
intensas, vamos assim dizer, né? Vocês Exato. E você, Camila, Marcelo, vocês já perceberam alguma mudança? Vocês já tiveram que lidar com alguma situação inusitada por causa dessa nova realidade de ficar em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana? Com certeza. Tinha um que nem se conhecia. Primeiramente, né, boa noite a todos, boa noite aos doutores Diogo Machado, César Bertazzoni e Gilson Aparecido, a minha colega de trabalho, a Camila. Primeiramente, agradecemos a oportunidade de estar participando desse espaço para debates e podermos trazer a público a realidade que nós temos encontrado nos condomínios, junto a síndicos, condôminos, conselheiros, e até outras empresas do setor de segurança, de portaria, que são englobadas no setor condominial. Então, nós observamos, eu vou falar, depois a Camila também fala um pouco da experiência dela, que assim, a sociedade como um todo mudou. Infelizmente, estamos vivendo um momento triste, porém, não adianta ficar também lamentando. Nós temos que sempre, nós como empresa de administração e como administradores, voltados ao condomínio, temos que sempre estar entendendo o que está acontecendo e propondo e tentando ajudar em algumas questões. O principal, pelo menos na minha visão, que nós percebemos aqui é o seguinte, justamente a convivência social. Por quê? Há pouco tempo atrás, no começo do ano, por exemplo, tinha vizinho que não conhecia o vizinho da frente, o máximo falava um bom dia. Hoje, está toda a comunidade condominial praticamente presa dentro de casa, fazendo aqui um turno de 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso, só por si só, essa situação já gera muitas mudanças, né? Nós vamos falar detalhadamente sobre alguns tópicos no decorrer aqui, mas a vida da sociedade dentro e fora do condomínio mudou radicalmente, principalmente por conta dessa questão social das pessoas estarem muito mais próximas do que antigamente. Vou deixar a Camila também passar alguma percepção dela, e depois vamos debatendo, que nós temos muitos pontos realmente relevantes e conflitantes para debater hoje. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Camila, prazer. César, Gilson e Diogo, obrigada pela oportunidade da gente estar falando, vamos lá, sobre os condomínios, que, querendo ou não, ele acaba sendo, vamos lá, ele mostra muito a nossa sociedade como ela está hoje, né? Porque, assim, a partir do confinamento que nós estamos tendo agora, em função da pandemia, esse isolamento, a pessoa está precisando ficar dentro do condomínio um tanto de horas que ela não ficava, ela está precisando conviver com a família por mais tempo e também com os vizinhos, que era uma coisa que muitas vezes não ocorria. E a gente tem percebido isso, sim, dentro do condomínio, que mudou muita coisa. Assim, algumas para o bem, algumas nem tanto, que acaba uma pessoa incomodando a outra, mas lógico, não porque a pessoa queira incomodar, mas porque a gente está num período de adaptação. Querendo ou não, as pessoas não estavam acostumadas a precisar ter essa proximidade. Vamos lá, a pessoa teve que se readequar, muita gente para trabalhar em casa, as crianças não estão indo para a escola, isso também gera um conflito. E uma coisa que eu percebi que não acontecia antes, que isso, vamos lá, os síndicos estão dividindo conosco, é a parte dele ser fiscalizado 100% do tempo. Tem gente que nunca tinha falado, nem oi para o síndico, nunca foi numa assembleia. E agora o síndico está tendo essa proximidade, então ele acaba sendo mais cobrado. Não que isso seja ruim, não que ele não esteja gostando, mas o trabalho dele está sendo acompanhado mais de perto e ele também está sendo cobrado mais de perto. E isso, claro, traz alguns atritos. E ele está tendo uma demanda muito maior. Todos eles estão falando para mim, nossa, mas meu serviço dobrou, meu serviço triplicou. Tá, vamos lá, querendo ou não, a pandemia trouxe muitas mudanças para todo mundo. Eu queria
eu acho que nós estamos vivendo um fenômeno de hiperconvivência, né? Exatamente. Acho que os processos da sociedade, eles se aceleram por conta da hiperconvivência, né? Você vive aquele negócio de... É um pouco daquilo que a gente assiste no Big Brother há muitos anos, né? Aquela convivência todo dia, e de repente os conflitos, eles afloram de uma maneira muito forte, né? As situações imprevistas. Então, acho que a experiência sociológica, apesar da dificuldade, assim, é grave, é triste, é mortal, pelo que nós estamos vendo, né? Mas ela traz uma experiência sociológica que é muito rica também, né? Eu não queria estar passando por isso, de passar, mas já que estamos, vamos observar. César. Exato. César, é uma oportunidade. César, Diogo e o Marcelo, Camila. Eu estava aqui e li alguma coisa sobre essa questão, e a pandemia pegou todo mundo assim meio que de surpresa, que de final de janeiro, fevereiro para cá, nos apresentou muitas questões que para nós eram pacificadas. Até a Camila acabou dizendo que o síndico, hoje ele se vê trabalhando muito mais do que no passado, está mais sendo observado de perto, inclusive, né, do que era antes. Sim. Então, a pandemia, por causa dessa questão da força maior, né, dessa força fortuita, que nos obrigou a todos repensar as nossas ações, algumas decisões têm sido tomadas internamente em condomínios, da qual eu reputo serem ilegais, né? E aí eu tenho que puxar para a questão dos advogados, porque tudo que se resolve no condomínio é através da convenção. Eu não sei se houve algo, se houve tempo para que se discutisse ou se chamasse uma reunião extraordinária para fazer alterações na convenção para enfrentar essas questões no condomínio. Mas alguma dessas questões, embora a gente entenda a boa-fé, nós entendemos tudo isso, algumas exigências e algumas leis, entre aspas, né, algumas regras que têm sido postas no condomínio, que elas não foram aprovadas nem pela convenção, não foi alterada a convenção antiga, e nem fizeram uma nova assembleia para que, nesse momento excepcional, pudesse vigir essas novas leis. Então, mas assim, se tratando de condomínio, eu estou jogando isso até para quem está nos assistindo, né, para que se oriente, porque é necessário que se faça uma assembleia e deliberar sobre essas questões, até para obedecer o princípio aí da reserva legal. Uhum. Exatamente, isso que você está falando, Gilson, tem ocorrido sim, só que não está conseguindo fazer assembleia extraordinária. Aliás, a gente tem visto muitos condomínios que tem síndico com mandato vencido. Porque o que está acontecendo? A pandemia começou mais ou menos, vamos lá, pela convenção coletiva, pela lei, até o terceiro mês do ano, precisa estar fazendo eleição de síndico. Então, tinham eleições que estavam marcadas, tinha assembleia marcada que precisa ser desmarcada. E por causa disso, o que está acontecendo? Tem uns casos, tem liminar, tem gente pedindo para prorrogar o mandato por liminar. Isso aí, querendo ou não, gera até um questionamento, porque o síndico não é mais síndico, teoricamente. O mandato dele foi prorrogado. E nisso eu até pergunto para vocês como advogados, porque assim, o que acontece? Futuramente, alguma decisão que esse síndico tomou nesse período de mandato prorrogado, ele pode ser penalizado, questionado, ou de repente até processado por algum condômino que não concordar com alguma atitude, algum custo, algum gasto que ele venha a fazer em função da pandemia ou não. Alguma coisa que ele faça dentro dessa gestão que teoricamente passa a ser questionada. Isso que eu gostaria de saber do ponto de vista jurídico. Olha, eu, assim, pegando de surpresa aqui, né, pensando e desenvolvendo a ideia, eu penso o seguinte, o condomínio não pode ficar acéfalo, né? Então,
eu entendo que na impossibilidade de se realizar novas eleições, o que acontece? O mandato se prorroga como síndico de fato. Né? Isso. Só que assim, ele sendo síndico de fato, ele tem poder de gerir as questões administrativas do condomínio. Mas ele não tem poder de representação. Por exemplo, ele não é síndico de direito. Então, se ele precisar entrar com uma ação judicial, ele vai ter uma dificuldade, porque ele não tem a representatividade para fazer isso. Se ele precisar abrir uma conta no banco e precisar apresentar documentos de que ele é o síndico, a representatividade dele está violada. Mas ele responde civilmente, criminalmente, pelas ações que vier a tomar enquanto síndico de fato. Né? Ele segue, até que tenha uma nova eleição, ele segue como o presidente do conselho, né? Tenho tateando o direito, tenho por aí, que é por aí. Então, assim, vejo que acho que é importante que as pessoas que estejam nessa condição realmente busquem o judiciário para regularizar. Porque o juiz, ele pode, ainda que por uma via transversa aí, não existe uma lei certeira que fala assim, não, assim, em caso de pandemia vai ser assim, né? Ele pode construir uma forma jurisprudencial aí de que conceda esses poderes de direito para ele, para que ele continue como uma medida excepcional até que se possa fazer uma nova eleição. Mas acredito que sem a judicial é bastante arriscado. Desculpa aí. Gostaria de fazer um complemento à pergunta da Camila e a resposta do Dr. César, que você também vai de encontro com algumas situações que nós temos acompanhado, que é justamente isso. Como a pandemia não era algo previsto, então não tem uma lei, não tem legislação sobre pandemia, muito menos sobre pandemia no condomínio. O que nós acompanhamos na prática, ali no dia a dia, até por isso que é legal essa questão, que é uma das questões que muitos estão enfrentando, é o seguinte: nós acompanhamos que tem condomínios que viram os decretos, medidas, e por si só começaram a aplicar sem consultar ninguém. Então, não é o que nós recomendamos, que corre um risco futuro, que nós não sabemos qual exatamente é esse risco. Tem alguns condomínios que foram buscar liminares na justiça, que conforme vai de encontro com a ideia que o Dr. César passou. Aí o que nós acompanhamos aqui, tem juízes que concederam uma liminar para prorrogar o mandato, 90 dias ou algum outro prazo, e tem alguns juízes que negaram, tem um caso em São Paulo, por exemplo, ao qual o juiz falou que poderia ser feito outro tipo de assembleia, uma assembleia virtual, caso todos pudessem ter acesso nessa assembleia virtual, e caso não, um modelo parecido que tínhamos na eleição antigamente, através de uma urna lacrada, para cada morador depositar o seu voto. Então, o que eu, como profissional, e nós aqui da Carvalho Administração, recomendando sempre que, primeiro, o síndico tem um bom time junto com ele para poder enfrentar essas situações. Porque quando está no normal, o pessoal vai levando a vida, não acontece muita coisa. Agora, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, é muito importante o síndico ter junto com ele um conselho que participe, que realmente esteja junto, ter uma assessoria de uma empresa de administração, as questões técnicas de administração, e uma assessoria jurídica, porque num caso desse, ele vai ter muito mais ferramentas na mão para poder tomar uma decisão, que todas as decisões que estão tomando nesse momento, ninguém sabe exatamente no que vai ocorrer. Porém, quando tem um bom embasamento administrativo e embasamento legal, a tendência é que diminua muito a probabilidade de termos problemas quanto a isso. Então, se vocês me permitem, aí, não quero monopolizar, não, mas só para essa questão da Assembleia Virtual. Eu tenho uma preocupação com essa questão da Assembleia Virtual pelo seguinte:
existe lá o artigo 1350 do Código Civil, ele fala que o síndico convocará a Assembleia na forma da convenção. Aí eu remeto lá a fala do Gilson anterior, que ele disse, ó, tem questões que não estão previstas na convenção. Exato. Obviamente, eu tenho certeza que nenhuma convenção aqui está escrito assim, em caso de pandemia, né, vamos fazer assim, né, mas a previsão da possibilidade de uma assembleia virtual, eu acredito que tenha que estar presente. Então, me parece, mais uma vez, tateando o direito, que é mais seguro que você ingresse ao juízo para que o juízo declare uma extensão de mandato por conta da situação excepcional, do que se arriscar numa assembleia virtual que não está prevista. Porque se existir uma oposição interna no condomínio, uma disputa muito grande, você vai abrir questionamento para o futuro. Né? Então, me parece mais seguro ingressar no judiciário e pedir a declaração da extensão do mandato do que fazer a audiência virtual se não estiver prevista na convenção. Exatamente. É o que me parece. Essa questão da Assembleia ela é problemática justamente por causa disso. Por ser uma situação muito nova, a gente vive uma insegurança jurídica muito grande. Então, por exemplo, a gente tem uma decisão aqui no estado de São Paulo em que o juiz autorizou, o juiz negou a prorrogação do mandato do síndico, dizendo que a assembleia pode ser feita de formas alternativas, como, por exemplo, a assembleia virtual. Ou seja, nesse caso em que o juiz não autorizou a prorrogação, quer dizer, o próprio condomínio ele tem um documento judicial permitindo que eles façam a Assembleia de uma forma alternativa. Por outro lado, o que acontece? Em Santa Catarina, numa situação análoga a essa, o juiz autorizou a prorrogação do mandato, uma vez que entendeu que seria impossível convocar uma Assembleia de condôminos. Então, assim, ainda que seja burocrático, ainda que seja mais moroso, socorrer-se ao judiciário, pelo menos para mim, acho que para o Gilson, para o Sérgio também, socorrer-se ao judiciário numa situação dessa acaba sendo a medida mais segura para o síndico, né? Acaba sendo a medida mais que garante que ele tome a medida mais correta e que ele não seja responsabilizado no futuro por alguma outra situação. Eu queria apenas retomar um pouquinho essa questão, continuando na mesma esteira de pensamento, até para dizer, eu acabo concordando com o Dr. César, com o Dr. Diogo, nessa questão de se socorrer ao judiciário, mas eu faço uma ressalva anterior de que somente em caso excepcionalíssimo, vamos dizer assim, porque eu entendo que mesmo o juiz, ele iria se imiscuir-se numa relação onde ele não teria poder, né? É como se ele fosse entrar numa seara da qual ele não foi chamado e não pode decidir sobre isso, que é uma reunião entre condôminos. As pessoas precisam decidir e o judiciário não pode ali dizer o que as pessoas têm que fazer. Então, eu acho que, obedecendo o distanciamento social, eu também entendo que as áreas do condomínio, uma quadra ou estacionamento do condomínio, e até mesmo de maneira virtual, né, como hoje os sindicatos estão fazendo para poder votar as assembleias dos trabalhadores naqueles acordos de suspensão de contrato de trabalho, tudo, eu acho que, inexistindo essas possibilidades, né, eu acho que a gente deveria se socorrer ao judiciário. Mas eu acho que, antes dessa possibilidade de socorrer ao judiciário, eu acho e entendo que uma assembleia presencial, com distanciamento, no condomínio, no estacionamento, eu acho que dá a legitimidade, né? Observando os prazos de publicação digital, tudo isso eu acho que melhora bastante. Eu acho que dá uma legitimidade. Sob pena do síndico, ao fazer, sobrar para ele as responsabilidades por uma gestão temerária. Perfeito. Eu concordo com você. Eu concordo porque, assim,
querendo ou não, ele entrar com a liminar é interessante sim para ele se resguardar, mas o ideal, eu também acredito, é fazer a assembleia. Só que acontece o seguinte, nós temos pessoas que estão doentes, que não vão poder comparecer. E isso passa a não ser democrático, porque a pessoa tem o direito do voto dela, só que ela não pode participar para não contaminar os demais. Então tem tudo isso, que a gente está numa coisa muito nova. Vamos lá, essa pandemia colocou a gente numa situação que, para todos os lados que você vai, tem um impedimento. Então, por isso que a gente fala realmente nisso. O que a gente faz, o que é mais democrático, o que é menos questionável juridicamente no futuro, como que vai ficar? Porque a gente não tem prazo para essa pandemia acabar. Esse é um dos grandes problemas. A gente não está falando assim, daqui 1 mês a gente resolve isso. Para do jeito que está e fica tranquilo. Nós não temos isso. Bom, parece que o jeito é conversar e tentar chegar no melhor para cada condomínio, com assessoria, com o pessoal do jurídico, que assessora o condomínio, né, conversar e chegar. Gente, eu queria mudar um pouquinho o assunto aqui. O pessoal está perguntando algumas questões aqui. Por exemplo, a questão da inadimplência na pandemia. Todo mundo está aí passando uma situação complicada, o pessoal perdeu o emprego, o pessoal não consegue... Aqui, ó, estamos entrando aqui, a Ana Paula de Lima fazendo aqui o pagamento do condomínio. Essa é uma questão. Outra questão que a gente pode também tratar é a questão do acesso de prestadores de serviço. Essas questões também são importantes aí. Como é que está funcionando? O síndico pode proibir, não pode proibir? Existem serviços essenciais que têm que ser feitos, tem outros que não precisam. Como é que funciona isso? Então, eu queria que vocês falassem da inadimplência e dessas outras questões aí, se vocês puderem. Certo. Referente à inadimplência, o condomínio, vamos lá, conforme já é previsto em convenção, no estatuto, até na lei, o condomínio é devido. Porque ele não é, vamos lá, não é opcional você pagar o condomínio ou não, porque, na verdade, o condomínio, ele é uma despesa do condômino. Só que, assim, ela é rateada. Então, ele paga a fração que lhe compete. Se ele não pagar, ele vai causar um colapso no condomínio. Se todo mundo resolver não pagar o condomínio, vamos lá, se não pagar a portaria, não tem portaria. Se não pagar a limpeza, não tem limpeza. Então, assim, querendo ou não, é complicado, porque a gente sabe que as pessoas estão numa situação financeira, às vezes, bem complicada, só que a despesa é devida. Não é uma coisa que dá para questionar. O que dá para fazer, teoricamente, seria rever as despesas do condomínio, mas, mais uma vez, cai lá no mandato do síndico, que, nesse momento, teoricamente, está sendo questionado. Mas a inadimplência, a cobrança é feita. O que eu queria perguntar para vocês, como advogado, nesse sentido, é referente ao despejo. Porque, despejo não digo, você faz a cobrança judicial, o apartamento vai para leilão. Só que, ao mesmo tempo, as instituições financeiras não estão cobrando. As pessoas não estão flexibilizando as possibilidades de pagamento, o que não dá para se fazer no condomínio, infelizmente, em função, vamos lá, do colapso que causaria dentro do próprio condomínio. Exato. Exato, Camila. Porque o que acontece, na verdade? Muita gente pensa nessa situação o seguinte: o salão de festa está fechado, por que eu vou pagar o condomínio se eu não posso usufruir do salão de festa, não posso usufruir da piscina, não posso usufruir da churrasqueira, do parquinho das crianças, né? E é importante isso que você falou, porque o condomínio, ele não é o pagamento de um serviço a ser prestado. Na verdade, o condomínio, ele é a divisão das despesas entre os moradores, né? E não havendo exatamente, o rateio. E não havendo pagamento, o que acontece? É possível uma execução judicial, podendo o apartamento, inclusive, ser penhorado. Independentemente, inclusive, do apartamento estar financiado, independente do apartamento ser objeto de garantia de um empréstimo. Então fica uma situação muito complicada, porque você acaba se sensibilizando pela situação, porque muitas pessoas que moram em condomínios são profissionais autônomos que não podem exercer
seu trabalho, são pessoas que acabaram perdendo o emprego, tiveram o salário reduzido por uma suspensão do contrato de trabalho, e que, ainda que ela possa renegociar uma dívida com uma loja, uma dívida com um banco, a dívida do condomínio ela é um pouco difícil de ser negociada, porque qualquer negociação que se faça do condomínio, ela demanda uma aprovação em assembleia. Então, assim, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas muitas vezes o síndico nos procura falando, olha, eu tenho um condomínio que nos deve 20 mil, eu tenho um condomínio que nos deve 20 mil de condomínio. Ele está disposto a pagar 15 mil à vista. Eu posso fazer esse acordo porque o condomínio precisa desse dinheiro para fazer uma reforma, para fazer uma pintura. E a resposta que eu costumo falar em todos os casos é: vote na Assembleia para discutir isso. Porque o síndico ele tem que ter sempre a noção de que ele não administra, ele administra um dinheiro que não é dele. Ele administra um patrimônio que não é só dele, né? Então, qualquer desconto que ele dê, qualquer abatimento que ele faça, sem o respaldo da Assembleia, sem o respaldo dos demais moradores, isso pode acarretar problemas para ele pode ser responsabilizado por isso, né? Então, assim, a questão da inadimplência, como você falou, ela é muito séria, porque ela pode, sim, fazer com que o imóvel vá a leilão, né? Lógico que não é um procedimento do dia para a noite, não é algo que acontece de forma rápida. É muito difícil algo que aconteça rápido na esfera judicial, né? Mas é uma situação que o condômino, que o morador, ele precisa estar bem atento. Só para fazer um complemento, assim, tendo essa questão de dívida de condomínio e a dívida do apartamento, né, que acho que é importante também conceitualizar, porque nós estamos em São José dos Campos, São Paulo, e nós observamos que muitos condomínios são empreendimentos novos e são habitados por famílias que nunca moraram em condomínio antes. Então, a pessoa, às vezes, não tem aquela ideia, aquela informação, aquela noção de que é diferente você ter sua casa lá em uma rua autônoma e você morar dentro de um condomínio. Se for procurar até na literatura, no dicionário, o que é um condomínio? Uma copropriedade, ou seja, as pessoas são sócias. Basicamente isso. Você tem um condomínio com 100 apartamentos, a pessoa não comprou o apartamento dela, que é individual dos outros, não. Ela comprou uma parte dessas 100 dentro do prédio todo, então ela é sócia dos demais. Na taxa de condomínio, o que é? É igual se tivesse todo mundo dentro de uma casa, uma grande família lá, que vai consumindo durante o mês, passando o cartão de crédito, e depois fecha a conta, cada um tem que pagar a sua parte. Na taxa do condomínio inclui isso. Inclui energia elétrica, água, serviços de portaria, de limpeza. Então, a pessoa está utilizando tudo isso e é devido ela pagar. E tudo é previsto na convenção do condomínio, nos regulamentos internos, tem no Código Civil. Então, seria uma dívida diferente de uma relação de Código de Defesa do Consumidor, pelo meu entendimento aqui. Que não foi a pessoa que comprou, às vezes, o próprio apartamento financiado, ela pode ir na instituição financeira e tentar renegociar. Agora, o condomínio não, ela é coproprietária, ela é proprietária junto com os demais. Então, todo mundo é proprietário do prédio. E nisso entra num regimento diferente, e até nessa parte que o doutor Diogo falou, embora esse prazo seja longo, que nós também temos acompanhado aqui, assim, antigamente demorava 5 anos para o apartamento ir para leilão, por exemplo. Agora tem casos que em 180 dias já tá em leilão. Então, esse longo não é tão longo assim. E o síndico, às vezes ele tem também uma famosa saia justa, por quê? Às vezes tem gente que quer antecipar o pagamento do condomínio, por exemplo, e ter desconto. Outros querem que tire a multa. E bem colocado pelo doutor Diogo Machado é o quê? Se na convenção está prevista que o síndico ele é obrigado a cobrar e ele responde por isso, ele não é que ele não quer ou que ele não é cara ruim de jogo. É que ele tem que obedecer, porque senão
ele pode ser penalizado, ele responde civil e criminalmente. Por isso que ele está mexendo com o dinheiro de cada um dos moradores lá. Então, o recomendável nosso é que quem mora em condomínio priorize o pagamento da taxa condominial, que é diferente. A taxa condominial é uma coisa e uma possível prestação do condomínio, do apartamento é outra, que é o bem adquirido. Então, são duas coisas diferentes que é importante a gente entender como que funciona. Marcelo, eu acho uma coisa interessante, só complementando aqui, eu acho que é uma coisa interessante, mas as pessoas que têm um imóvel no condomínio, se elas olharem na matrícula do imóvel dela, tá lá, que ela tem uma área privativa, então vamos lá, 60, 70, 80, 100 metros quadrados de área privativa, uma área de garagem e uma área que é uma fração ideal daquilo que é de todos. Então, assim, se tem 80 apartamentos, a quadra você divide em 80 pedacinhos e cada um tem 80 avos dessa quadra, né? O hall você divide em 80. Se você olhar lá na matrícula, tá lá. Então, todo mundo é dono das áreas comuns, na fração e na proporção do seu apartamento. Sim, a Luciene Morgan fez uma pergunta bastante interessante aqui. Se os inadimplentes, se eles poderiam trabalhar para pagar a dívida, dentro dessa lógica que o Dr. Diogo colocou aí, de que o síndico precisa de autorização ou não. Se tiver uma proposta de permuta, assim, o que vocês acham? Vai depender, na verdade, mais dos serviços que o condomínio possui, porque, querendo ou não, o condomínio já possui prestadores e funcionários contratados. Isso estaria entrando no caso, vamos lá, a pessoa vai trabalhar na portaria, então eu vou desligar o porteiro para colocar ele no lugar. Isso vai gerar um custo para o condomínio. Assim, lógico, tudo pode ser negociado? Até pode, mas teria que estar verificando se isso realmente seria conveniente para o condomínio. Que a pessoa trabalhar seria interessante? Seria. Eu penso assim, essas despesas e essas funções que são típicas do condomínio, que elas são fixas, como portaria, como segurança, faxina, essas coisas, eu acho correto. Mas a pergunta, eu acho que ela por exemplo, um condomínio que tem alguém, né, a gente discutiu da possibilidade até de algumas pessoas não ter a boa vontade em pagar, porque está entendendo que nesse momento de pandemia, ela não está usando a academia, a sauna, a pista de corrida, não está usando a bicicleta, não está usando nada. Então, ele acha que ele não deve pagar. Esse é o sacana, é o cara que não consegue entender a vida em comunidade. Mas aquele cara que está com dificuldade mesmo, né, que teve a redução do salário, que perdeu o emprego, tudo. A possibilidade, eu entendo que a possibilidade dele vir a permutar e trocar trabalho por abatimento na sua conta de condomínio, desde que seja atividade comprovadamente esporádica e que é de atenção ao condomínio, eu acho plenamente possível. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um advogado que está trabalhando no home office, as suas despesas caíram, ele está devendo o condomínio. Se o condomínio tem algum serviço para ele, para poder fazer a troca, a permuta em serviço por desconto na dívida que ele tem, eu acho plenamente possível. Plenamente possível. Não vejo nenhum empecilho. Né? Agora, demitir um funcionário para que se coloque no outro, aí a gente vai, na minha opinião, a gente vai para um campo mais moral do que propriamente legal, porque, em tese também se poderia fazer. Né? Nesse caso, um complemento aí também, eu gostei do raciocínio do Gilson, só que também sempre acaba sendo, ou tomando essa decisão de absorver essa mão de obra, ou de não, acaba sendo uma situação delicada, porque vamos imaginar, cada um de nós vamos pôr no lugar do síndico. Se o síndico falar não, provavelmente a pessoa fala, pô, mas eu estou tentando pagar e não consigo, o cara não quer. Se ele dá um ok, vamos imaginar que, sei lá, no caso do advogado,
contrato que ele já tem lá não prevê multa, ele cancela o contrato com o advogado e incorpora esse inadimplente, vamos dizer assim, como prestador. Aí pode ter uma demanda muito grande de outras pessoas que vai falar, eu também tenho o mesmo direito que ele. Eu também estou desempregado, perdi meu serviço, quero trabalhar com condomínio para eu pagar. Então, é sempre que eu acho que é uma questão de bom senso, de repente, fazer uma consulta com o conselho também do condomínio, com os demais moradores, porque acaba abrindo um precedente para que os demais se julguem no mesmo direito também. Embora eu não vou falar que eu sou contra, eu conheço até condomínio que faz isso e funciona direitinho, mesmo antes da pandemia, o pessoal de portaria são todos funcionários do condomínio, funciona muito bem, só que daquele caso, cada condomínio é um condomínio, tem condomínio, por exemplo, de 8 apartamentos, tem condomínio de 1.000, então precisa entender a realidade daquele condomínio e pensar muito bem os prós e contras da decisão, porque eu acho que não tem uma decisão certa ou errada, mas tem uma que é mais bem embasada que a outra e que vai ser de acordo com aquela cultura daquele condomínio, com aquele tipo de condomínio. Que tem uns que acredito que vai funcionar, como nós conhecemos, que funciona muito bem, e outros que não. Então é de avaliar caso a caso. Acho que nesse caso não dá para fechar uma resposta sim ou não. Não é querendo fugir do debate, mas tem alguns que vamos avaliar, vamos falar, isso aqui sugerimos, e outros falar que não. Então, acho que é avaliar o caso a caso, porte e cultura de cada um desses condomínios. Eu vi aqui, a Ana Paula perguntou assim, mas a pessoa não pode processar o condomínio depois? Mas o doutor Jus colocou muito bem, ela colocou muito bem aqui a questão de se for uma questão esporádica, uma situação esporádica. Acho que o morador assumir uma função do condomínio não é viável. Agora, sim, acho que tem que prestar atenção, porque talvez seja importante ou necessário a aprovação na Assembleia, mesmo que seja mais para frente da situação, porque é uma troca, né? Você está abrindo mão de uma receita e trocando por um serviço que tem que ter um valor equivalente e tudo mais. Então, é uma questão que precisa ser conversada, pensada caso a caso. Acho que é importante essa pontuação aí de prudência, calma, análise, né? Acho que cada caso é um caso, não dá para generalizar, né? Ó, faz um tempo aqui, a Pet Shop Planeta Animal está perguntando aqui, como fica o acesso dos prestadores? Eu acho que é uma pergunta interessante. Tem um limite aí, durante a pandemia, para que o síndico se posicione com relação aos prestadores? Né? Olha, essa questão é muito importante, que está gerando também bastante debates e conflitos dentro dos condomínios, né? Se pode e o que pode, né? Porque, assim, no geral, nós vimos prevalece sempre 3 pilares. Cumprir com a legislação e a recomendação das autoridades. Outro, é um planejamento e organização de como que vai fazer isso, né? E o terceiro, é ter um bom acompanhamento. E como é que seria? Por exemplo, em São José dos Campos tem um decreto que nas áreas comuns dos condomínios o pessoal precisa utilizar máscara, os EPIs. Então, os prestadores, principalmente, no caso do pet shop, é um dos serviços considerados essenciais. Então, não tem por que proibir, só que o interessante para o condomínio seria montar uma agenda. Por exemplo, que pega um condomínio que tem 1.000 unidades, um exemplo. Se cada unidade chamar um prestador de serviço e todo mundo chegar às 8 horas da manhã, vão ter 1.000 pessoas lá na fila para entrar. Então, o legal é fazer uma agenda do condomínio para que todos esses prestadores que são necessários, que são importantes, que são permitidos pelos decretos e legislação, eles possam, sim, atender o condomínio, adentrar, porém escalonados, para não gerar aglomerações e tumultos. Porque um pode precisar de um banho ou um serviço de veterinário, outro chama um encanador, outro chama alguém para ir na parte elétrica, e se chega todo mundo junto, fica inviável. Então, é legal ter uma agenda, e isso vai muito naquela equipe, né, do síndico, conselho, administrador e jurídico, para fazer isso de uma maneira viável, que consiga receber todo mundo,
sem causar aglomeração e exigir que cada um desses prestadores, né, utilize o álcool gel, utilize máscara, mantenha a distância e todos os cuidados, né, que são necessários. E também que não fiquem andando pelas áreas comuns que não são necessárias, só até o ponto de trabalho e sair do condomínio. Aí até listamos aqui algumas atividades que são consideradas essenciais aqui, até incluindo reformas, porque tem esses prestadores de serviço entram em alguns serviços de reforma também, né? Pode ou não pode fazer reforma? Nas reformas, o que é sugerido é o quê? Que somente as que são emergenciais e que não possam ser adiadas. Por exemplo, estou cano, não posso esperar a pandemia acabar, porque o meu cano pode causar infiltração no prédio inteiro. Então, precisa de receber um prestador, só que esse prestador tem que tomar os devidos cuidados, usar EPIs e ter uma agenda para que eles acessem. Por exemplo, tem um problema na parte elétrica, mesmo princípio. Entregadores, que hoje muitos deliveries estão sendo acionados. Então, tem condomínio que está permitindo o delivery e cada morador, isso num condomínio pequeno, por exemplo, vai lá e retira o sua encomenda. Tem condomínios grandes, que tem aquele que o pessoal chama de mensageiro, a portaria recebe tudo e a cada 48 horas, 24 horas, vai entregando em cada unidade. Então, é mais o quê? Seguir as recomendações de saúde e fazer uma agenda para que seja feito de uma maneira organizada e planejada para evitar contaminação e aglomeração. Eu gostaria de pegar o gancho do Marcelo e fazer duas diferenciações, né? Do prestador de serviço e das visitas que vão ao condomínio. Eu entendo que os prestadores de serviço, eles sim podem ser barrados pelo síndico, por ordem do síndico. Porque aí, embora tem, assim, na urbanidade e tal, você tem como controlar essa questão. Mas a pergunta, pode ou não? Pode. A pergunta pode. Baseado em quê? A proteção ao contágio. Né? Então, aí não tem o direito individual, aí o direito tem que ser preservado à coletividade. Né? Então, do ponto de vista do prestador de serviço, o síndico pode, e talvez, nessa questão do isolamento, ele deva proibir a entrada. Né? Agora, os visitantes não podem, porque aí o artigo 1335 do Código Civil, ele diz que o morador, né, dentro da sua unidade, que é autônoma, ela não é comum, ele pode, né, sob pena de você estar se imiscuindo numa relação pessoal de propriedade do condômino, ele não pode ser impedido de receber quem quer que seja. Embora o condomínio possa fazer campanha, tal, mas do ponto de vista do visitante, do convidado, ele não pode. Porque eu posso me dispor da minha propriedade. Agora, na área comum, o prestador de serviço, o síndico, ele pode impedir a entrada. Que tem meios de fazer agenda, fazer isso, fazer aquilo, tal. O Marcelo, inclusive, coloca a questão das exceções à regra, né? Um cano que estourou perfeitamente. Aí nem se pode, não deve permitir a entrada. Mas prestadores de serviço comum, outras questões, o síndico tem o poder, mesmo que não previsto em condomínio. Né? Estou falando isso baseado numa decisão que eu acabei de ver, né? Porque aí o que se protege é a comunidade nos espaços onde o prestador de serviço. Acho até imprudente o síndico que não tomar essas decisões. Eu tenho visto um condomínio próximo de onde eu moro, estão construindo garagem, né? Estão cobrindo a garagem. Eu acho, são vários funcionários, várias pessoas transitando o tempo inteiro. Eu acho temerário, isso poderia ficar para um outro momento. Já faz 2 anos que esse condomínio existe,
e não teve garagem. Poderia ficar mais 4, 5 anos. Né? Então, permitir a garagem agora, mas o que a gente acaba vendo é que tem alguns síndicos que parecem prefeito. Morre de vontade de fazer obra. E isso é ruim. Isso é ruim, coloca em risco a vida das pessoas. É verdade. Gente, ó, de verdade, nosso tempo já estourou. Mas, assim, eu queria fazer, antes de terminar, eu queria fazer mais uma pergunta importante. Fala aí, depois eu vou. Tá, não, assim, só para... Pode ser um sim e não do Dr. Gilson. Nesse caso de limitar, até para todo mundo que está nos assistindo entender melhor, existe diferenciação, por exemplo, é permitido o serviço essencial e os demais são proibidos? Seria isso? Os serviços essenciais são aqueles extremamente emergenciais. Exemplo, furou um cano, estourou um cano, a privada entupiu, essas coisas. Agora, fazer obra para tabela do cesto de basquete, para cobrir a garagem, para botar tomada de carro elétrico, isso pode esperar, né? Está fora do senso, né? Então, a pergunta é a famosa pergunta, é essencial, né? Isso. Vai morrer se não quiser? Não vai. Então não é essencial. Mais uma vez, o bom senso no centro, né? Mas o Justo falou uma coisa importante, da questão de que você tem o direito de utilizar a sua unidade como bem lhe aprouver, né? Eu sou dono desse apartamento e aqui dentro do apartamento eu quero... quero assistir televisão, quero ver minhas coisas, quero fazer aqui... Fica à vontade. Receber meus amigos, legal. Mas, assim, os nervos estão à flor da pele, né? Vamos lá. Meu vizinho brigou ali com o amigo, brigou com a esposa, a coisa ficou... Tomou um pé mais exaltado, né? Barulho na madrugada da briga, e aí? Como é que fica? Né? Você se mete, você não se mete... você não faz nada? O que vocês pensam sobre isso? 190. 190. O síndico não é delegado, né? Não é polícia. Perfeito. Ele não é uma autoridade, né? O primeiro a gente sempre pede para que cada um consiga segurar a onda nesse momento que é tenso para todo mundo. Tem gente que o cara quer fazer show, outro não quer, um vizinho trabalha de manhã, outro está em home office à tarde, agora está todo mundo junto, tem criança, então, primeiro é tentar cada um entender o outro. A pessoa que gosta de reclamar, tentar reclamar menos, na medida do possível, e o que gosta de incomodar, também tentar incomodar menos. Mas, no caso, o que acontece? Se for alguma coisa leve, alguém querer falar, não, deixa disso, acho que até é viável. Agora, se for alguma coisa séria, ver que está fugindo do controle, para casos de polícia, tem que chamar a polícia, 190. Se for um adendo aqui, um caso agora específico, mas infelizmente ocorre, né? Estamos 2020 ainda, infelizmente isso ocorre, tem muitos casos também de violência contra a mulher. Aí acaba até sendo mais sério ainda. Aí tem um 180, que é um específico para denúncia contra as mulheres, inclusive... se for pesquisar no Ministério da Mulher e órgãos responsáveis, nesse período de quarentena, aumentaram pelo menos 17% esse tipo de ocorrência, de denúncias. A gente também tem ideia que cada denúncia que ocorre deve ter mais muitas que ninguém denunciou. Então, pessoal, tenham paz, vamos todo mundo tentar nos conter e respeitar o outro. Nós já estouramos aqui o nosso tempo, mas assim, não posso perder a oportunidade de fazer mais um. Vocês me desculpem aqui, meus colegas aqui, mas vamos lá. E aí? O pau comeu, a polícia veio, e aí? O síndico pode multar? Ele pode fazer alguma coisa nesse sentido? Se for uma coisa prevista na convenção passível de multa, ele pode estar multando sim. Primeiro ele vai notificar, porque... Existe um procedimento também, existe um processinho, você não pode sair multando de uma vez. Você vai notificar, você vai tentar conversar. Se não tiver jeito mesmo, aí realmente vai partir para multa, não vai ter jeito. Mesmo que a polícia vá, a multa vai ser devida. Assim, consultar,
a convenção, está prevista na convenção do seu condomínio esse tipo de situação para ser multada, e no regulamento interno do condomínio. Estando previsto, tem que ver a maneira que está previsto para tomar a decisão. Perfeito. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Foi bacana o papo, acho que foi esclarecedor. A gente pensou aqui junto algumas soluções, acho que tem caminhos. Né? Diálogo é essencial, a civilidade é essencial, né? A gente entender o limite do outro e tal. Queria agradecer vocês estarem dispostos a vir fazer esse debate conosco. Estejam sempre à disposição quando precisarem, nós estamos aí junto com vocês. E queria passar aí a palavra para os meus amigos aqui, para eles também fazerem as considerações. Lembrando aí da semana que vem, o Justo vai dizer aí nosso encontro na semana que vem, como é que vai ser. Pois é, obrigado, Marcelo, obrigado, Camila, pelo conhecimento compartilhado. E aí eu queria deixar também um pedido, né? Porque eu vi que tem várias pessoas que fizeram outras perguntas, e aí, à medida que esse vídeo vai continuar no ar nas nossas redes, e quem quiser continuar mandando pergunta, que a gente também possa continuar respondendo, continuar passando as orientações. E aí, e também já convidando todos. Se vocês puderem respondendo também. Exatamente. Com certeza. O que for, vamos lá, o que a gente puder ajudar, com certeza a gente vai respondendo. A gente também agradece muito a oportunidade de estar, dividindo o nosso conhecimento com vocês e também aprendendo com vocês, do ponto de vista jurídico, o que é possível, o que não é possível, de forma que o síndico não se sinta prejudicado. Sim, agradeço aqui a oportunidade, né, o convite, que, querendo ou não, o que nós estamos fazendo aqui é um serviço de utilidade pública, né, não é só para quem mora em condomínio, para quem não mora, para quem é advogado, serve para todo mundo, né, e é um assunto que, como o doutor César falou no começo, nós não vamos esgotar esse assunto aqui, não tem respostas fáceis, que é sim e não, é tudo caso a caso, então, nós, sim, vamos continuar disponíveis a tirar dúvidas que não puderam ser tiradas hoje, agradecer a todo mundo que assistiu, que participou, que mandou dúvidas, ou que vierem mandar dúvidas futuras. Estamos aqui dispostos, sim, a contribuir para o conhecimento e para o enfrentamento dessa pandemia, que está sendo difícil para todo mundo. Muito obrigado, boa noite a todos, contem conosco. Beleza. Gente, o Gilson que ia fazer aqui anúncio da nossa live da semana que vem, acho que ele teve algum problema e acabou caindo a conexão dele. Então eu acho que ele está chegando aqui, ele está entrando aqui, peraí. Está chegando? Vamos aguardar mais um minutinho. De vez em quando quer dar umas peças. Ao vivo tem dessas aí, né? Não tem jeito. Não, aparecendo alguma coisa aqui que não está permitindo que eu consiga subir ele. Eu acho que o microfone e a câmera dele não estão conectados. Foi desativada. Opa, peraí. Aê, voltou. Opa, aí, pronto. Bem na hora de você falar. Voltou na hora certa, porque a gente já estava convidando todo mundo para assistir a nossa próxima live e era você que ia falar sobre a próxima live, Gilson. Então, a próxima live pensada pelo César, pelo Diogo, por mim, né, ainda naquela linha do nosso escritório, na responsabilidade social do nosso escritório, nós iremos discutir o racismo estrutural, né? Então, nós vamos discutir o nosso escritório com outros dois convidados, que é o Fernando, e o Fernando é um professor universitário, que vai estar dividindo a tela aqui conosco, e a Luana, que é uma professora da rede municipal de ensino, também, que tem muita bagagem nesse tema, né? E vocês poderão perguntar o que o César e o Diogo farão nesse dia. O César e o Diogo farão o que sempre fizeram, né? Eles também, como seres humanos, são combatentes, né? Eles são contrários ao racismo, porque a eliminação do preconceito e do racismo não é excludente, não é uma iniciativa somente daqueles que sofrem com essa questão.
E eu sou testemunha tanto do César quanto do Diogo, que vão poder contribuir bastante conosco, porque a eliminação de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, seja de que matriz for, né, ele é de iniciativa de um ser humano, né, a eliminação de qualquer um desses preconceitos. Então, eu quero convidar todo mundo, nós vamos preparar, vai ser na quinta-feira que vem, né? Então, nós teremos aqui o Fernando, que é um professor universitário, e a Luana, que é uma professora da Rede Municipal de Ensino, que vai trazer seu testemunho, que vai trazer sua bagagem, né? E a gente também vai poder contribuir e a gente vai verificar que, em tempos de pandemia, né, aqueles que menos podem, aqueles que mais sofrem, são aqueles que continuam abaixo na pirâmide, na base da pirâmide, né? Então, nós vamos trazer dados concretos, né, do que temos acontecido nesse período de pandemia. Então, quero convidar mais uma vez a todos que participaram hoje que se interessem por esse tema e que venha conosco semana que vem discutir essa questão do racismo em tempos de pandemia. Muito obrigado a todos, de coração, agradeço. Boa noite. Gente, valeu, até mais. Um abraço. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais.